começar a discutir sobre aprendendo a aprender matemática. O primeiro tópico é sobre o entendimento do teu perfil. Então, pensa, mais do que um estudo com muito tempo ou muito aprofundado, eu acredito que uma preocupação tua deve ser em ter um estudo adequado. Quando a gente fala de adequação, tem dois aspectos. A adequação com relação ao teu perfil e com relação a onde você quer chegar. Vamos focar na perspectiva do teu perfil. Você entender onde que você está, quem que você é. E aí eu trouxe 3 tópicos para a gente discutir, tá? O primeiro tópico é no que você já é bom. Pessoal, olha só. Eu percebo que as pessoas têm uma relativa facilidade de entender que você precisa saber aquilo que você não sabe. Ou melhor, você precisa mapear aquilo que você não sabe. E já a gente vai discutir sobre isso. Mas eu queria destacar um que eu percebo que não é tão óbvio, é com relação a você mapear o que você já sabe. Ou seja, identifica aqueles aspectos que ou você é mais produtivo nos estudos, ou principalmente aquele conteúdo que você já acredita que domina. E como você vai lidar com isso, né? Para que você lista isso? Para você não ficar estudando um conteúdo que você já sabe. E note que eu não estou te dizendo que você não vai olhar para esse assunto. Não é isso. Eu acho que sempre vale a pena você passar o olho ali no conteúdo, mas na teoria, de forma muito rápida. O principal é na parte prática, em exercício. Então, se teu foco é Enem, olha aquele conteúdo no Enem. Por exemplo, eu acho que a parte de matemática financeira já está tranquilo. Beleza, dá uma olhadinha nas questões de matemática financeira, faz alguma questãozinha ali ou outra, e aí, claro, se você vê que você não estava tão bem quanto você imaginava, você vai rever o conteúdo com uma certa agilidade. Ou se você identificar que aquele conteúdo você não estava tão, que você está melhor do que você imaginava, né? Então você pode só fazer aí mais uma questãozinha ou outra e já ir para o próximo assunto, para não ficar gastando tempo naquilo que você já sabe, que aí sim seria gastar tempo mesmo. Não, mas eu quero estar muito bem naquele conteúdo. E os outros que você não sabe? Você precisa de tempo para ele. Que aí é esse nosso segundo tópico. Listar quais são as tuas principais dificuldades. Quando eu falo de dificuldade, eu não estou falando só de assunto, mas sim assunto e abordagem. Eu vou explicar. É o seguinte, quando você pega um determinado... Pensa numa questão, né? Na questão que, no fim das contas, é o que você tem que entregar ali na prova, né? Você tem que responder certa questão e num tempo curto. O que está por trás disso? Você tem o conteúdo propriamente dito. Então, por exemplo, se você não entende o que é uma interseção de conjuntos, né? Uma diferença entre conjuntos, se você não entende sobre conjuntos, você tem problema no conteúdo conjuntos. Mas você pode ter problema na resolução da questão propriamente dita, ou seja, você está com dificuldade para esquematizar, você não enxerga tão bem que você faz ali, grosso modo, né? Você vai fazer umas bolinhas, vai ver o que, que tem em comum, você se confunde um pouco na hora de fazer isso, ou na hora de esquematizar um sistema, enfim, você tem dificuldade de ver a questão, né, e montar esse mapa dela. Ou uma terceira possibilidade, que é, depois de montar tudo, você tem dificuldade nas contas. Então percebe que são 3 tipos de dificuldades distintas para o mesmo contexto. Então é legal você saber separar cada um desses, porque aí, se o teu problema é em conteúdo, você vai focar ali em consumir mais conteúdo, ver aulas disso daí, né, do conteúdo propriamente dito. Ou não, você vai ver resolução de questão para ver como que o professor está resolvendo aquelas questões, para que você pegue ali algumas estratégias e vá internalizando isso e logo em seguida, claro, treinando nas questões para aplicar as estratégias que você aprendeu. Ou, num terceiro ponto, se for ali um problema com resolução, com a resolução da questão, né, do finalzinho ali, né, da conta, aí você vai treinar a conta. Por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer 37,2 vezes 19,53, né? E tá com vírgula. Então, vai treinar, cria umas contas ali e começa a fazer isso no braço para exercitar. Percebe que são 3 abordagens distintas dentro desse ponto? E, por fim, queria colocar a questão de quanto tempo que você pode alocar para os estudos.
eu percebo que tem uma galera que normalmente é assim, né? Você começa a montar o planejamento e aí você fala, ah tá, eu vou fazer, eu vou estudar aqui 30 horas por dia, né? É quase isso. Então assim, tirando os casos absurdos de, vou estudar 30 horas por dia, né? Que, claro, isso não existe. Tem alguns outros casos, por exemplo, a galera quer reduzir a quantidade de horas que vai dormir. Isso daí, para um curtíssimo prazo, não vou nem chamar de curto, beleza, você dá conta de fazer. Você vai ficar aí 2 dias sem dormir? Tá, você leva. Agora vai ver quanto tempo você vai ficar aí de ressaca desse sono, né? Ou seja, você vai ficar alguns dias que você vai ficar mal, você não vai conseguir dormir direito. E se você tentar, não vai conseguir, às vezes até comer direito ou estudar. Você não vai conseguir estudar, ou talvez você não consiga nem fazer a prova no dia com qualidade. Essa limitação de sono, tá? Você não dormir ali 7, 8 horas, né? Ou o tempo que for razoável para você, sem extrapolar muito também, claro. É interessante, tá? Você ter cuidado com a tua qualidade de sono. Daí é importante. Mas quando eu falo de alocar tempo, né? Reservar um tempo ali para estudo, não é só essas atividades básicas, você vai ter que comer, tomar banho, enfim, você vai ter que fazer tudo isso, mas também a questão de algumas atividades ali, digamos, requisitos sociais, né? Então, talvez você pague conta, né? Você precise trabalhar, então você tem que levar isso daí em consideração. Não só o tempo de trabalho, mas também o tempo que você leva para se arrumar para sair, o tempo de transporte, se for o caso, né, a menos que você trabalhe em home office, que ainda assim teria um tempo, né, para você levantar, se ajeitar, ligar o computador. Leve em consideração esses tempos. Por quê? Porque aí você consegue montar um cronograma que ele é mais consistente, principalmente mais adequado ao teu perfil. Beleza? Então, espero que essas dicas tenham sido válidas. Claro que são dicas ali mais introdutórias, mas pensa comigo. Qual o resultado que você teria fazendo diferente disso que eu coloquei aqui? Então, às vezes tem algumas coisas que são muito óbvias, mas a gente acaba não fazendo. Então é sempre legal ter alguém ali para lembrar, beleza? Espero que tenha sido útil. A gente se vê na próxima. Valeu!